Olá, bom dia. Obrigado aí pela presença, pela oportunidade. Eu sou Ariovaldo, mas todo mundo que chama Ariovaldo, nomes assim, tem que ter um apelido, né? Então eu chamo Ari desde um curso de inglês que eu fiz. A professora dizia assim: você que é Paulo vai se chamar Paul. Você que é Richard, Ricardo, Richard. Você que é Ariovaldo, virei Henry, né? Desde então todo mundo me chama de Ari. Eu sou neurologista de formação, criei uma empresa em 2010 chamada Sinapse, que é especializada em comunicação centrada na pessoa. Esse tipo de comunicação, ele é baseado numa consulta médica, que além dos passos tradicionais, que começam, com a abertura e vão até o fechamento da consulta, claro, passando pela história, exame e planejamento, são alicerçados pelo estabelecimento de rapport com o paciente e descobrir o que os pacientes precisam na vida real. Tudo isso acaba gerando o sonho de todo mundo, que é um plano terapêutico compartilhado. A ideia aqui é mostrar isso de uma maneira mais prática no dia a dia para vocês. E para isso eu queria contar um caso real, que foi o que aconteceu comigo quando eu ainda atendia pacientes. Eu deixei de fazê-lo há alguns anos, quando eu dei baixa no meu CRM. Eu era cefaliatra, era especialista em enxaqueca, e o Botox chegou no Brasil. Na época, ele já tinha sido testado várias vezes para enxaqueca, não tinha mostrado efetividade, até que um estudo chamado PREMPT, um estudo com um protocolo específico, mostrou o resultado. Bom, começamos a tentar selecionar pacientes com perfil adequado para esse procedimento, e as primeiras experiências foram muito ruins, principalmente para pacientes com comorbidades psiquiátricas graves. Me lembro bem da primeira paciente, uma paciente com quadro depressivo importante, que fez o procedimento e não melhorou. Com o passar do tempo, eu acabei percebendo que o procedimento era ideal para o paciente que tinha adesão, que não tinha comorbidades psiquiátricas graves, mas, acima de tudo, que tinha uma proposta de valor do procedimento alinhado à expectativa dela. Eu percebi que os piores resultados aconteciam quando a paciente tinha a esperança que ia fazer botox para enxaqueca e não ia mais ter dor. E se você revisitasse o estudo, era muito clara a descrição. O produto diminui número de dias de dor, diminui ida pronto-socorro e melhora a resposta analgésico, mas ele não tira a dor. Se o médico não souber alinhar essa expectativa, sempre o tratamento saiu muito caro, não valeu a pena, ela não indica para outra pessoa, e o contrário é verdadeiro. Se você conseguir alinhar essa expectativa de modo adequado, o paciente percebe o valor, valeu a pena, parei de ir para o pronto-socorro, o naratriptano que não fazia efeito voltou a fazer efeito, parei de ter que usar corticoide. Ninguém me prometeu o que não me entregou. Então a ideia aqui agora é mostrar para vocês, a partir desse exemplo, como é que você consegue fazer isso na sua prática, como é que você consegue fazer isso no seu dia a dia. Eu citei um livro ontem, vou repetir aqui, que é o Persuasion. Esse livro mudou minha vida. Quando eu fui estudar na Holanda, eu percebi que nesse fluxo de comunicar para um paciente o valor de um tratamento, o valor de benefício clínico para ele, era fundamental ter em mente que isso tem que acontecer numa atmosfera de livre escolha. Quando você mente para o paciente, você está coagindo ou manipulando. E a persuasão, as pessoas confundem o termo, ela acontece no ambiente de livre escolha. E, acima de tudo, ela ocorre de uma maneira na qual o médico faz o paciente perceber que tem a melhor solução possível para ele, mas isso é percebido por ele próprio. Então a arte da comunicação mesmo sabendo o que é melhor para você, eu não comunico diretamente. Eu faço você perceber que isso é o que melhor atende a sua demanda. Trazendo isso para a vida real,
quando você for fazer essa consulta com esse modelo centrado na pessoa, tudo começa antes da consulta na preparação. Existe um conceito de marketing muito importante. Toda vez que você vai comunicar alguma coisa a alguém, procure segmentar os indivíduos em 4 níveis. Você vai ter um nível 4 de pessoas que fazer botox para enxaqueca, mas isso nunca ouvi falar. Esse é um indivíduo que nem sabe da solução, um nível 4. Um nível 1 é aquele indivíduo que já fez ou gostaria muito de fazer, já leu, já conversou com alguém. E entre o 4 e o 3 você vai tendo, entre o 4 e o 1 você vai tendo o 2 e o 3. Quem se comunica melhor é quem segmenta o paciente e antes dele entrar no consultório sabe com quem você está falando. Estou falando com um paciente absolutamente engajado ou estou falando com um paciente que nem sabe do que se trata? Feito esse engajamento, classifique o paciente do ponto de vista psicográfico. Você está lidando com um paciente vermelho, dominante, ele tem que dar sempre a última palavra. Um indivíduo amarelo ou influente, que é aquele indivíduo que gosta muito de conversar, de ter a sensação de que está tudo bem. Você está falando com um azul, um cauteloso, que gosta de detalhe, ou um verde que é mais estável, demora mais para mudar de decisão e precisa de uma abordagem mais lenta. Então, primeiro, segmento de 1 a 4 é o que a gente chama de nível de engajamento. Segundo, segmento do ponto de vista psicográfico, que é a forma pelo qual ele se comunica. E aí vem uma coisa fundamental. Todo mundo que trabalha com gente, com comunicação, sabe que nem sempre você vai conseguir tudo de uma vez. Então, essa é uma frase, é um jeito clássico de definir objetivos, que é o objetivo SMART. Um objetivo ele tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante, num tempo definido. Eu estou com uma paciente com enxaqueca, nível 3, ela já ouviu falar de botox, ela é cautelosa, ela é azul e chega no consultório. Se eu perceber, o meu SMART com ela é fazer botox daqui a 4 meses. Eu chamo isso de SMART macro. O meu objetivo macro é que ela faça o procedimento. O meu SMART micro de uma consulta é que ela engaje no tratamento medicamentoso e passe a fazer um diário de dor. O meu SMART micro da consulta 2 é melhorar a profilaxia. O SMART micro da 3 é abordar o psicossocial. Só o meu SMART micro 4, que é o SMART macro, é o botox. Então tenham isso em mente, não é tudo de uma vez. O indivíduo rumo a mudança de comportamento, você tem que aos poucos ir dando para ele pequenos tijolinhos que ele vai construir numa casa até ele chegar aonde é necessário. Então lembrando, antes da visita, quem é o indivíduo, nível de engajamento, perfil psicográfico, qual que é meu objetivo por visita e meu objetivo de longo prazo. E finalmente, reveja as anotações. É um grande erro médico deixar para abrir o prontuário na visita. Abra o prontuário antes, resgate as informações, veja se o paciente citou algum tipo de preferência, tratamento passado. Durante a consulta, procure olhar olho no olho e usar um bloco de anotações. Deixa o computador para depois. O computador é importante, as anotações têm aspectos legais, mas é o olho no olho que vai mudar. Feito isso, está tudo pronto para preparar para começar a consulta. Se for preciso, toma um chá para você relaxar. Às vezes o paciente anterior trouxe muito peso, isso é fundamental, e aí sim a gente vai começar a consulta bem. Na hora que a consulta começa, eu vou para o primeiro estágio, que a gente chama de abertura. Os primeiros 90 segundos da interação com alguém são vitais. É muito ruim se você começa uma conexão com alguém e a coisa vai mal. Pode ser no café da manhã com a sua esposa, que você encontra toda manhã. Os 90 segundos iniciais são fundamentais. Qual é a nossa sugestão? Existem várias formas de você abrir uma consulta. Você não vai abrir uma consulta para um paciente que está fazendo quimioterapia para um sarcoma dizendo: e aí, tudo bem? Animado? Doutor, eu estava na clínica até semana passada, eu vomitei o final de semana todo.
Mas olhar nos olhos e sorrir, ter uma atitude positiva, costuma ajudar muito na comunicação. Então, existem inúmeras técnicas, mas essa eu gosto bastante, que é: se conecte consigo mesmo, esteja numa atitude positiva, olhe o paciente nos olhos e sorria. Esse contato visual com segurança abre caminho para inúmeras possibilidades. Bom, abrir a consulta, ela vai começar rapport ou relacionamento. Isso é extremamente importante. Nós falamos sempre que esses 5 elementos, né? Contato visual, postura da voz, expressão facial, gestos, altura, tonalidade e ritmo da voz são fundamentais para obter rapport. O rapport é essa sensação de que você ouve, está sendo ouvido, essa sensação de conexão. Então, o não verbal aqui é muito importante. A todo momento, você tem que rever se olho no olho, se a conexão está estabelecida. Um silêncio breve do médico, às vezes, é um sinal de encorajamento de rapport. Você não tem que falar a consulta toda. Muitas vezes, para o rapport se estabelecer, é importante explorar o silêncio para dar tempo de reflexão. Bom, segundo pilar dessa consulta centrada na pessoa, então a gente abriu, antes em si de colher a história, conectei com o paciente, rapport, e agora na coleta da história é fundamental identificar os problemas reais do paciente. Muitas vezes o paciente não verbaliza o que tem, ele não comunica. Então, qual é a técnica? Sempre utilizar perguntas abertas para assuntar do paciente o que está acontecendo. Vem fazer uma mamoplastia, está interessado em mamoplastia? Por quê? O que te trouxe aqui? Seguida a pergunta aberta, faça uma leitura não verbal. Geralmente a dor dos indivíduos são de 4 tipos. Tem gente que gosta de segurança, não gosta de correr risco. Tem gente que gosta de pessoas, eu estou preocupado com o outro. Tem gente que gosta de ser referência, de perceber que é referência no grupo. E tem gente que gosta de praticidade, seja para ter mais tempo na sua vida profissional, seja para ter mais tempo na sua vida pessoal. Tente descobrir qual é o ponto de dor do indivíduo. Com isso, aí sim, você pode seguir. Acho que nós travamos aqui. Bom, pessoal, o computador travou, vamos sem slides. Quando eu descobri qual é o ponto de dor, é fundamental usar 2 perguntas. Número 1, o que vai acontecer se nada for feito diferente? Eu descobri que a dor da pessoa é ser referência, e ela sente baixa autoestima com o passar do tempo e a situação de como ela vê o seu próprio corpo. Se você fizer essa pergunta, o que vai acontecer se nada for feito diferente, provavelmente ela vai sentir: nossa, doutor, se eu não fizer nada, se eu não conseguir mudar nada do meu corpo, eu vou continuar me sentindo muito mal. E aí você faz uma segunda pergunta, que é: e como seria se fosse diferente? Deixa eu dar o exemplo do que eu estava explicando anteriormente, que era o caso da enxaqueca. A paciente chegava para fazer botox e me dizia o seguinte: doutor, se eu fizer botox, o senhor falou que custa em torno de R$2.000. Eu vou ficar livre da minha dor de cabeça? Não, não vai. Então vale a pena pagar R$2.000 para um tratamento que não vai resolver? Eu percebia que o ponto de dor da pessoa era praticidade para trabalhar mais. Mulheres com enxaqueca gostam de trabalhar muito. E eu fazia essa pergunta: o que vai acontecer com o seu trabalho, com o seu emprego, se a sua enxaqueca não for controlada? Nem me fala uma coisa dessa, doutor. É a pergunta: o que vai acontecer se nada for feito diferente? E finalmente, o que e como seria se fosse diferente? E se a gente conseguisse fazer um tratamento que a sua enxaqueca não vai ficar curada, mas você não vai precisar de pronto-socorro e a medicação que você usa vai voltar a fazer efeito?
Não, doutor, minha vida já ia melhorar muito. Aí eu explicava como o Botox era utilizado. Então, esse fluxo é fundamental. Descobrir a dor, aí eu falo o que vai acontecer se nada for feito diferente, como seria diferente, e aí você passa, após o exame físico, para aquela fase que a gente chama de planejamento. Nessa fase de planejamento, é muito comum a ocorrência de algo que a gente chama de objeções. Ah, doutor, realmente eu precisava de controlar a enxaqueca, parar de ir no pronto-socorro, eu estou tomando muito remédio, inclusive corticoide, mas para eu aplicar o Botox, mesmo que eu tenha o dinheiro, eu moro no interior. Como é que eu vou aplicar? Eu não tenho lugar para ficar aqui na cidade. Quando você recebe uma objeção, fique atento. Essa objeção, ela pode ser do tipo ceticismo e indiferença. Ceticismo e indiferença, a pessoa não entendeu e não comprou sua proposta de valor. Ela falaria assim: ah, entendi que posso não vir mais no pronto-socorro, mas eu sou do interior. Se a pessoa tiver cética e indiferente, é melhor você voltar ao estágio que você estava de comunicação. Ou você não pegou o ponto de dor, ou você não inflamou e tratou o ponto de dor. Se o ceticismo não tiver presente e a objeção for do tipo: gostei de tudo, mas eu sou do interior e quando eu fizer, como é que eu vou fazer no meu trabalho? Muitas vezes a objeção é sinal de compra. A pessoa quer fazer. Ela está só te pedindo para você esclarecer um equívoco, dar para ela mais segurança. Mas isso é fundamental. Quem não sabe lidar com essa identificação da objeção, se ela é real ou se é indiferença, para por aí. E, frente à objeção, lembre do seguinte: não bata de frente com o paciente. Existe uma técnica criada por William Ury de Harvard que fala o seguinte: se alguém te traz uma objeção, é fundamental você usar o que a gente chama de sim, não sim. Ou seja, sim, eu entendo o seu ponto de vista, mas não é bem assim, para construir um sim novamente. Bom, com isso a gente passou pela abertura, mostrou como o relacionamento e identificação de problemas é importante. Coletamos a história numa perspectiva biomédica do paciente contextual. Abra a sua cabeça, tenha visão sistêmica do caso. Muitas vezes os casos escondem outras coisas que a consulta biomédica tradicional, história patológica pregressa, história social, não pega. Feito isso, no momento do exame, é fundamental fazê-lo com bastante delicadeza, com bastante acolhimento. O exame físico é um momento vital. Eu, como neurologista, cansei de fazer exames neurológicos usando martelo, que eu sabia que ia ser inútil. Eu já conhecia o paciente, já conhecia o diagnóstico. Só que o ato de tirar um reflexo de um paciente que nunca foi no neurologista, ele desce da maca: está tudo bem comigo, doutor? Os meus nervos estão funcionando bem? É como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Ora, se eu estou diante de um paciente com epilepsia desde os 7 anos de idade, que veio trocar medicação, não é o reflexo dele que vai mudar a minha história, mas o toque físico é muito importante. Depois, na explicação, planejamento, é aquilo que eu mostrei para vocês. A psicoeducação, educar o paciente, tem como objetivo principal conseguir uma decisão compartilhada. Mas se você não fizer esse fluxo, trocar perguntas fechadas por aquelas perguntas abertas, o que vai acontecer se nada for feito diferente, como seria se fosse diferente, o grau de conclusão é muito menor. E aí fica a reflexão de Bifog, que mostra: quando você vai se comunicar com pessoas, elas têm barreiras e motivação. É fácil lidar com pessoas de poucas barreiras e altamente motivadas, mas pessoas com muitas barreiras e pouca motivação são muito mais difíceis. Os gatilhos mentais podem ser úteis aqui. Os gatilhos mentais foram citados por Robert Cialdini. Eu vou dar um exemplo de um deles.
Eu venho aqui dessa aula, no caminho eu tomei um café expresso e ganhei um bolinho. Eu posso chegar aqui e dar esse bolinho para Denilde e dizer, no caminho para cá lembrei de você e trouxe esse bolinho. Isso gera no seu cérebro um débito mental. Você passa a me dever alguma coisa. É o gatilho de reciprocidade. Existe reciprocidade, prova social, contexto. Existem vários tipos de gatilho. Aprenda, leia Cialdini e veja que gatilho nesse momento final da consulta você pode utilizar. E aí sim, você pode ir para o que a gente chama de fechamento. O que é o fechamento? Estão lembrados que antes da consulta eu fiz segmentação do meu paciente em 1, 2, 3 e 4, segmentação psicográfica, que era o DISC, vermelho, amarelo, verde, azul, e Smart, macro, micro. Eu tinha o objetivo de longo prazo e o objetivo naquela consulta. Aqui é a hora de você combinar uma ação clara e específica com o paciente para que você tenha um combinado de próximos passos. Exemplo, eu estou de novo com um paciente com enxaqueca que eu sei que vai precisar de botox daqui a 6 meses. Mas hoje eu preciso que ela vincule comigo e passe a fazer um diário de dor para gerenciar analgésico. A minha ação nesse momento pode ser, até nossa próxima consulta, eu preciso que toda vez que você tiver dor, se anote para mim num diário até o seu retorno. E botox, doutor? Não é hora da gente conversar disso ainda. Vai ter momento. Primeiro a gente precisa dar esse passo. Então eu vou passo a passo rumo onde eu quero chegar. Grande problema de quem vai comunicar proposta de valor de situações complexas, procedimentos, é que eles acham que tem que fazer tudo de uma vez. Tudo não acontece de uma vez. E aí fica a minha dica final, que é, não deixem de levar em conta que isso é um exemplo de um ser humano. O ser humano, meu último slide, ele vê o mundo de forma subjetiva. O ser humano não sabe qual é a realidade da vida, nenhum de nós sabe. Nós somos animais que temos 5 sentidos, filtramos o que a gente vê do meio ambiente, projetamos numa tela mental com o nosso background, e esse é o nosso mindset. Cada um tem um mindset, um modelo mental. O que eu pretendo em comunicação é tirar o indivíduo dentro desse mindset próprio e movê-lo rumo a um objetivo. Ele terá barreiras no meio. Qual é a minha dica final aqui? Ajuda muito quando você tem um sistema de registro no consultório que avalia aonde o paciente está nessa jornada. Ele está na fase 4, 3, 2 ou 1. E você usa esse software, essa ferramenta, para disparar e-mail, WhatsApp, telefonema, o que for, que ajuda esse paciente a vir se engajando. Então eu estou com um paciente nível 4, que veio fazer uma consulta comigo, nem sabe o que é Botox, e um dia vai perceber que precisa. Se eu já sei isso tudo, meu sistema pode mandar para ele um e-mail 48 horas após a consulta dizendo: você que começou um tratamento conosco agora, é fundamental tomar cuidado com o abuso de analgésico. Qualquer dúvida nos ligue. Uma semana depois, um zap. 2 meses depois ele volta para a consulta. Talvez ele saia do nível 4 para um 3. Então o que é moderno em comunicação hoje é: eu tenho que ter, em terra de robô, quem tem coração é rei. Se eu tenho essa capacidade, esse soft skills de comunicar bem, vai bem. Só que eu tenho visão estratégica para planejar minha comunicação, alinho a expectativa do que eu estou entregando, e tenho um sistema de software de informação que me ajuda a gerenciar essa jornada de paciente. Esse próprio sistema, isso chama CRM, que é uma gestão de carteira de clientes. Ele é acoplado geralmente a e-mail marketing, que mostra o nível de engajamento. Então você usa a máquina para engajar os pacientes ao que você quer. E o mais interessante, depois que você fez o procedimento, você não tem uma série de cuidados que o paciente tem que seguir para ter o melhor resultado. Essa máquina te ajuda a fazer a mesma coisa. Você programa esse sistema para dar os lembretes no dia necessário, para que ele lembre de fazer os procedimentos e para ajudar numa coisa fundamental, que é a psicoeducação. Se você tiver o desejo de fazer o bem, se você tiver amor no coração, você vai construir com seus pacientes o ganha, ganha, ganha. Ganha, ganha, ganha é:
Ganha o médico que está fazendo o procedimento, ganha o paciente, mas, acima de tudo, ganha a família, ganha a comunidade, com o impacto do que você fez, podendo transformá-lo. Pessoal, isso tudo está num curso que a gente faz de algumas aulas de 9 minutos. Eu vou disponibilizar para vocês na terça-feira os links. Tomara que vocês se interessem. Eu estou sentindo que esse aqui é um grupo que, se dominar essas soft skills, pode fazer muita diferença na vida das pessoas e na vida de vocês. Super obrigado. Obrigada pela apresentação. Eu tive o prazer de ficar um dia inteiro em treinamento com a Ari em São Paulo. A gente teve a ideia de estar trazendo a presença dele aqui para vocês, para estar compartilhando essa experiência, e com certeza ele tem muito a acrescentar na nossa vida profissional. Às vezes a gente não sabe, a gente sabe atender bem, mas não sabe fazer um gerenciamento do nosso negócio, E esses conhecimentos ajudam muito.